Muito que bem, meu povo. Boa tarde para vocês. São 6 horas da tarde em Brasília. E hoje a gente vai estar fazendo uma live. Deixa eu colocar só o nome da live para vocês aqui, tá? Live sobre ansiedade com psicoterapeuta. Mandar perguntas aqui. Gente, compartilha essa live pro pessoal que sofre de ansiedade, que vocês conhecem, porque todo mundo tava pedindo para eu procurar alguém para fazer uma live sobre isso. E é um assunto muito importante, principalmente pra gente que trabalha com internet. E hoje a gente tá recebendo o Gilberto, tá? O Lovatino, e ele vai falar sobre isso. Ele é psicoterapeuta e eu chamei ele aqui pra estar fazendo essa live comigo, pra ajudar algumas pessoas, tá? Vou chamar ele aqui e a gente tira todas as dúvidas que a gente puder. Deixa eu ver se ele já entrou. Já entrou. Tá indo, tá indo. E aí, Gilberto, tudo bem? Olá, tudo bem, Júnior? E você? Tô bem também, graças a Deus. O que você tá fazendo de bom Ah, nessa tarde? é um prazer enorme falar contigo. E isso eu estou fazendo de bom, né? Encontrando com você aqui, que é uma figura extremamente importante aí nos dias de hoje na internet. Obrigado. O pessoal tava me falando quando eu anunciei sobre você estar aqui com a gente sobre psicoterapia. Muita gente estava perguntando qual era a diferença ó, sobre um psicólogo tratar uma pessoa com ansiedade e uma pessoa que é psicoterapeuta tratar uma pessoa com ansiedade. Tem diferença? É a mesma É, área? Para o pessoal que não entende. sim, na verdade, a psicoterapia é o tratamento em si, né? Então, tanto o psicólogo como o psicanalista, o trabalho deles é a psicoterapia, né? Que é o tratamento do psíquico, do psíquico. Isso Isso que eu sempre tava, dá um isso que eu tava, trava-língua. isso que eu tava meio confuso. Gente, mas eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que, entendeu? Mas eu preferi É, não responder. É que normalmente, quando se trata assim de terapeuta holístico, aí tem outras técnicas, reiki, barra de axis, aí tem uma série de outras técnicas que não estão relacionadas diretamente à psicologia. Entendi, Né? entendi. Eu tava procurando alguns há um tempo atrás, quando eu comecei a dar as minhas crises de ansiedade por causa de internet, porque a gente nunca Sim, sabe sim, quando vai começar, e principalmente pra gente que sim. trabalha com internet, a gente tem muita crise. E eu tava procurando medicamentos e o pessoal tava me recomendando muito, qual é o nome daquilo que faz? Meditação. Meditação, sem dúvida. E, e eu não sei como que é que você, qual é o método que o senhor usa, mas se você puder falar do seu método para o pessoal. Sim. O que acontece? Quando a gente fala em método, Júnior, depende da pessoa com quem a gente vai lidar, que nem o seu perfil. Eu não vejo você muito em posição de lótus fazendo meditação. Eu acho que não combina muito com você, né? Ah, não, não me vi não. Então, assim, a gente procura adequar os métodos, né? ah, o nosso trabalho à demanda do paciente, né? Porque o que Uhum. acontece? O fundamento da psicoterapia é a escuta ativa. Então, eu sentar aqui na tua frente e ouvir você contar a tua vida para mim. Então, normalmente, a gente direciona, à medida que você vai falando, a gente vai direcionando para pontos que são cruciais para resolver problemas do passado que acabam refletindo ainda hoje na tua vida, né? Era isso que eu estava prestando atenção, porque muita coisa do meu passado eu fico, será que isso que eu fiz, ou essa atitude que eu tomo, esse meu jeito assim, tem a ver com o passado? Porque houve uma época da minha vida que eu estava sendo uma pessoa muito agressiva no meu relacionamento. E eu Sim. cresci vendo o meu pai agredir a minha mãe. E para mim isso Uhum. não era normal, né? Assustador para uma criança ver. Só que depois eu Sim. comecei a ligar uma coisa na outra. Eu falei, será que uma coisa. Eu não tô falando que eu tô querendo agredir o meu companheiro, isso em 2016, 2017, por causa disso, querendo colocar a culpa nisso. Mas eu acho que isso influencia, entendeu? Com certeza.
depende da fase da tua vida que você acompanhou esse tipo de atitude, sem sombra de dúvida que tem reflexos hoje, não só na forma que você lida com o teu companheiro, mas com a forma que você lida consigo mesmo, né? Os teus medos, os seus traumas, as suas dores, né? As dores do emocional, né? Então isso Uhum, acaba trazendo, e você falou uma coisa muito interessante no início da nossa conversa, que a gente nunca sabe quando isso vai dar o start. uhum. É tanta cobrança, no teu caso, que tem quase 500 mil seguidores aqui no Instagram, você precisa estar toda hora pondo conteúdo, as pessoas querem te ver, querem te ouvir, e tem dia que você não está afim de fazer nada disso, aí vem a cobrança, a autocobrança, né? Uhum. Então isso tudo acaba afetando, e aí dá o startzinho e começa na ansiedade, mas pode levar para depressão, para síndrome do pânico, para uma série de outras coisas. Entendi. Como que você identifica um processo ansioso? Olha, a ansiedade em si, Júnior, é muito louco isso, porque a ansiedade ela pode ser boa. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe o que você estava fazendo exatamente há um ano atrás? Um ano atrás? Não, No dia de hoje. não. É Você estava 1 de fazendo um novembro? tratamento de criolipose. Ah, eu tava, pior. Hoje, no dia de hoje, faz um ano que você estava fazendo isso, né? Tem mesmo, foi em novembro do ano passado. Foi, É, Porto Alegre. lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E lá você demonstra a tua ansiedade por algo que você não conhecia muito bem, Uhum. né? O medo de doer, aquela coisa, aquela agonia do que ela estava fazendo com você. Mas Muito depois antes. você percebe que não dói e você assenta toda essa sensação, né? Inclusive você fala uma frase lá naquele tratamento que eu fiz questão de memorizar ela para te falar sobre ela. Você fala assim, olha, não dói, mas você precisa ficar conversando com a moça, senão você fica criando um monte de dor na tua Na cabeça. verdade, não é nem dor, é o pensamento, né? Exatamente. Você fala É até muito que você sério. tem ânsia, um embrulho no estômago em função do teu pensamento. Uhum. A cabeça Então, grita. esse é o limiar da ansiedade. Enquanto ela está naquela parte gostosa do sentir o novo, né, a criolipose naquele momento, tudo Uhum. bem. Mas quando acaba a criolipose, você sai plena de lá, você sai, pô, tudo bem, você sai tudo vermelho, mas você estava bem, você estava legal. Era ansiedade, era mais ansiedade do que qualquer coisa. Então, esta ansiedade aí não é doença. Mas aí tem uma linha muito tênue que separa do transtorno de ansiedade. É quando você começa a ter medo das coisas que ainda vão acontecer, você nem sabe o que vai acontecer ainda, tem medo de viajar, tem medo de dirigir, tem Tem medo de andar no metrô, tem medo de falar em público, e aí isso sim vira um transtorno de ansiedade. Aí parte para uma coisa que é uma doença mesmo, né? E entendi. aí da ansiedade passa para a síndrome do pânico, para a depressão e para tantas outras coisas. Eu tenho muitos amigos, eu sempre explico para eles, eu tenho crise de ansiedade, às vezes eu me isolo, às vezes eu tenho que ficar no meu canto, às vezes isso e aquilo. E eles não sabem lidar. Como que os amigos devem lidar com uma pessoa que ela é ansiosa? Isso é fundamental. Porque Assim, assim, com o pessoal que passa por muita crise emocional, assim, de ansiedade. então, o primeiro ponto que a gente deve fazer é acreditar no que o outro está falando, né? Eu costumo, quando alguém me pergunta algo desse tipo, eu costumo comparar, sabe com o quê? Com uma feijoada. Você já comeu feijoada? Já. Você sabe a sensação que dá comer uma feijoada. Sono, desgaste, aquela coisa toda. Se você contar para alguém, olha, eu comi uma feijoada e estou aqui bagunçado hoje, não estou afim de conversar, não estou nada. Só vai O entender, outro, né? o outro vai entender muito claramente. Mas se você disser, nossa, hoje eu estou tão ansioso, não quero falar com ninguém, eu quero ficar aqui isolado. O outro pode virar para você e falar, para de frescura. Todo mundo fala isso. É igual a É, depressão, mesma coisa. porque não sabe o que é. As pessoas não têm.
a clareza de como, por exemplo, comer uma feijoada, que todo mundo sabe como é a sensação do pós-feijoada. Então, o primeiro passo, o passo fundamental, Júnior, é acreditar no que o outro está falando e entender que ele está realmente sentindo uma dor e uma dor profunda, né? Uhum. Isso é fundamental. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Júnior, para os teus seguidores que estão participando aqui com a gente, Eu ia falar que disso agora, acho que é das perguntas, né? podem colocar as perguntas à vontade, que depois eu faço questão de mandar as respostas individualmente. Porque como o nosso tempo aqui é muito corrido, a gente acaba não conseguindo responder a todo mundo. Não, e pode mandar Tá? também, depois ele pode estar respondendo nos stories também, gente. É, eu Aí vou você pode. responder para todo mundo. Aí a gente Nós vai estamos aqui respondendo. reservando todas as perguntas e eu vou responder para todo mundo. Uhum. Tá? Eu também tenho muita obesidade. Essas perguntas responde daqui a pouco, tá, gente? Eu vou Como responder saber para o todo momento? mundo. Como que você descobre assim, um momento que você chega, poxa, eu preciso de ajuda agora? Porque no meu, eu só vim saber que eu precisava de ajuda quando eu me vi, tipo, tremendo. Tipo, eu sabia que aquela situação ali ia ser resolvida, tipo, sei Sim. lá, daqui 2 semanas, 3 semanas, mas eu já tava assim, gente, mas eu sei que aquilo ali vai ser resolvido. Por que que eu tô tendo crise? E aí eu fui Sim. procurar. São dois momentos distintos. Né? Um momento é quando você já tem ansiedade. O outro momento é quando você está na crise de ansiedade. Né? Mas É foi aí que eu tipo assim, identifiquei a minha ansiedade, aí que eu vi que o negócio era sério. é, o que acontece? Quando você percebe que é sério, já é hora de correr para procurar ajuda. Né? Uhum. Mas antes disso, no seu caso, por exemplo, que tem uma vida agitada, que vive numa turbulência danada, é sempre indicado que você faça terapia, para não esperar. É o tratamento por antecipação, para que você não Pra passe por prevenir. uma crise de ansiedade. É uma prevenção, exatamente. Então, veja, na minha opinião, eu faço terapia, eu não abro mão da minha terapia. O terapeuta também faz terapia. Tá? Isso é obrigatório, inclusive, né? Mas Uhum. eu sugiro que a pessoa faça, pelo menos a cada 15 dias, passe por uma consulta com o terapeuta para dar aquela esvaziada, para que você possa fazer aquela descompressão. Que aí você está sempre renovado, né? E não entra na crise. O pessoal tá falando aqui que a gente que mora nos Estados Unidos, a gente tem muita crise de ansiedade. Esse negócio de eu morar fora afetou, eu acho que afetou muito a minha ansiedade. Porque é outra cultura, outro. É tipo um. E agora, né? Aí você fica meio que voado. E agora? O que, que eu vou fazer? E começa a vir um turbilhão de coisas. Eu acho que a maioria dos brasileiros que vêm para o exterior, eles passam pela mesma coisa. E principalmente pelo fato Sem de dúvida. você não ter com quem conversar, porque aqui você não tem muitos amigos, entendeu? E eu acho que é aí Uhum. que entra a importância do pessoal que trabalha com isso. Tipo, o Sim. seu papel, acho que é muito importante para o pessoal que precisa fazer esse tipo de tratamento, estando longe e não tendo Uhum. com quem se abrir, entendeu? E muitas pessoas também não entendem. Muitos amigos você vai conversar, tipo, a pessoa fica muito voada. Eles têm uma frase para ansiedade, pessoa ansiosa e pessoa depressiva, que é, vai ficar tudo bem. Tipo, o pessoal acha Uhum. que isso muda uma vida, né? É. Porque assim, a grande diferença da terapia para o papo com um amigo, que o papo com um amigo é um desabafo, né? Você faz o desabafo, o amigo ouve, mas ele não tem técnicas para te dizer por onde direcionar a tua conduta para que você alivie, né, os sintomas. E assim, você citou uma coisa que é muito interessante. As pessoas vão embora para outros países e acabam tendo crises profundas de pânico, justamente porque não conseguem se adaptar, né? À cultura, à alimentação, e fora a discriminação, né? Porque afinal de contas nós somos brasileiros, né? Uhum. Então acaba tendo uma certa discriminação para nós, né? Pra gente que é de fora, a gente fica com essas loucuras. E nessa pandemia, muita gente tá. Você tá me ouvindo direito?
Tô, perfeito, perfeito, Então, tá nessa ótimo. pandemia, muitos seguidores estavam reclamando para mim, dizendo que eles desenvolveram crise de ansiedade, né? Desenvolveram, descobriram que tinham ansiedade agora nessa pandemia. Para esse pessoal que está em casa, que está sem tipo, a mesma rotina todo dia, eu sei que dá ansiedade, porque eu vivo isso aqui Sim. dentro de casa e eu fico, meu Deus, tem que fazer vídeo. Não, mas se eu vou fazer vídeo, eu não estou criativo, porque a gente também está perdendo uma coisa nessa pandemia, que é a criatividade da gente. É. Então é um turbilhão de coisa na cabeça do brasileiro, do pessoal que está em casa sem um profissional para ajudar. O que você tem de Uhum. conselho para esse pessoal que está em casa, de método assim que dá para você, sei lá, fazer em casa, mesmo que seja uma Sim, respiração, sim. algo para o pessoal dar uma aliviada nessa pandemia? Sim, inclusive, Júnior, a criatividade ela está associada àquilo que a gente vê, né? Você fica dentro de casa só vendo as mesmas coisas, como é que você vai ter criatividade, né? Ainda mais no seu caso, que você pega umas coisas assim que eu falo, cara, como que você consegue, né? Eu me divirto, né, com as coisas que É, você posta. e sem sair a gente não tem como. Não tem, porque a gente não vê, né? Mas o que acontece? Nós fomos pegos de surpresa, aquela coisa, né? Agora temos que adaptar. Um grande conselho que eu dou nesses casos é criar uma rotina, né? Porque você está acostumado com uma rotina e de repente você muda completamente e não faz rotina nenhuma. Para você ter ideia, eu todo dia de manhã eu me troco, eu não fico de pijama trabalhando. Eu tenho que me trocar como se eu fosse para o meu consultório, para o meu escritório, mas eu fico aqui em casa e trabalho daqui. E para não, porque a mente da gente é que controla tudo, né? Exatamente. Então, a gente consegue enganar o nosso inconsciente no momento em que a gente se prepara para ir trabalhar e vai para um outro cômodo e se coloca a trabalho, né? Então, esse é um Aham. ponto. Mas tudo bem, esse é o ponto antes de você ter a ansiedade. Você está com ansiedade. Respiração. A respiração é fundamental. Mas que respiração? A respiração consciente, né? É você olhar para você e perceber que você está enchendo o teu pulmão de ar e depois esvaziando todo o ar que está dentro dele. E quando você olha para essa respiração, você começa a falar, caramba, mas eu respiro mesmo? Né? Porque a gente faz Pior, isso né? por Que a gente osmose, a gente presta atenção. não presta atenção. E aí você passa a respirar de maneira mais pausada. Você respira, enche o pulmão de ar, e aí você solta pausadamente, e aí você começa a se equilibrar, né? Mas o mal de 2020, a ansiedade. E aqui no Brasil você não tem noção do que está acontecendo. O pessoal está pirando mesmo dentro de casa. O pessoal tá pedindo para tirar a legenda. Não, gente, a gente tá falando sobre ansiedade. Eu fixei a legenda aí para vocês, para o pessoal que tá entrando agora entender. Na verdade, são as Deixa eu te perguntas que fazer uma pergunta. aparecem. Deixa eu Passa. fazer uma pergunta que é um tabu no meio, né? Que é o uso da Sim, cannabis, né? A maconha sim. medicinal para o pessoal que tem ansiedade. Você acha Uhum. que isso no Brasil estão tentando passar? Eu não sei se já funciona, se já tem medicamento para isso. Eu vi que tinha para Alzheimer ou era epilepsia, mas era uma burocracia danada. Você Sim, ainda acha que é. isso é? Você Ainda acha é uma burocracia. que são todos os casos de ansiedade que conseguem ser tratados assim, ou é tipo, cada um tem. Você recomenda o uso para todo mundo ou cada caso é um caso? Então, na verdade, esse é um grande problema. Porque a pessoa fala, não, eu vou fumar um para diminuir a minha ansiedade. Mas se Uhum. ele tiver uma pequena tendência psicótica, vai piorar absurdamente o estado emocional dele. É o mesmo, hoje está muito na moda a cerimônia com ayahuasca, né? Com o Santo Daime. Uhum. Já ouviu falar? Já, eu ouvi falar que era um chá forte, que você sai de si, É, alguma coisa assim. que provoca alucinações, né? Ele te leva, ele te desconecta, vamos dizer assim, do teu corpo. E aí você pode encontrar o seu lado negro também. Não é só flores, né? Então Uhum. tem que ser uma coisa muito cuidadosa, da mesma forma que a cannabis. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem, para outras vai funcionar muito mal.
Então, eu sugiro que a pessoa numa crise de ansiedade, ela tenha cautela no uso da cannabis para não piorar o sintoma. É porque às vezes você pode dar uma crise, né? Uma crise. Exatamente. Eu lembro que quando. Eu lembro que eu fiz uso, acho que eu tinha 16, 17 anos. E aí eu dei uma crise, porque eu já tinha, né, esses negócios de ansiedade. E eu dei uma crise Uhum. de. Eu tinha ido deitar depois de ter fumado, deitei e eu levantei e para mim eu estava num. Para mim tudo era real, sabe? Tudo que estava acontecendo, mas nada daquilo Uhum. tinha acontecido, porque me falaram Sim. depois que você estava andando na casa achando que você Uhum. estava isso e aquilo. É a cabeça da gente que é desse jeito. E depois disso eu peguei e fiquei, não vai dar não, que isso aí é loucura. E assim, você pode, é, quando você tem uma crise muito profunda, você entra nesse estado sem precisar usar cannabis. Você já entra Uhum. nesse estado naturalmente. Imagina utilizando a cannabis, você vai acelerar esse processo. Mas para Qual é? algumas pessoas, oi? Pode falar. Para algumas pessoas vai fazer muito bem, porque a pessoa entra naquele estado de relaxamento, né? Mas isso, assim, cientificamente não tem nenhuma comprovação ainda de que isso seja eficaz. O pessoal que tem crise de ansiedade é uma ponte para desenvolver crise do pânico? É o caminho, é o atalho, na verdade. Né? É o atalho, Porque. porque, sim, pode falar. Não pode falar o porquê. Assim, porque o que acontece? Você falou uma coisa agora, quando você usou a cannabis, que é você achar que aquilo tudo era real para você. Então, a pessoa que entra numa crise profunda de ansiedade, ela tem uma noção, assim, uma percepção real de que ela vai morrer a qualquer momento. Que se ela ficar num metrô cheio de gente, vai dar um piripaque nela ali no meio. Se ela estiver dentro de um elevador sozinha, ela vai ter um piripaque ali. Então, passa a ser um mundo real, um mundo paralelo. É Aí já é horrível. a crise do pânico e a pessoa não sai de dentro de casa. Ai, meu Deus, eu tenho medo disso acontecer comigo. Que às vezes Mas eu se vou para os você. lugares, às vezes eu vou para os lugares e eu acho que tem alguém atrás de mim, andando atrás de mim. Eu acho que tem uma É, pessoa me vigiando, eu acho que alguém vai me dar uma facada, que alguém vai me dar um tiro. É bem estranho. ah, Isso foi desenvolvido é. por causa da minha ansiedade. Você teve algum episódio desse tipo? De que alguém. Ah, não, que quando eu era criança, ó, a explicação aí. Quando eu era É. criança, Aham. invadiram a minha casa, eu lembro, e deram uns 16, 18 tiros lá, porque meu pai, minha mãe e meu tio mexiam com coisa errada. Então eu vi muita cena disso, eu vi muita cena de tiro, muita cena de tráfico de drogas, eu vivi nisso, porque minha casa Você era do Rio de era. Janeiro? Não, de Aqui? Brasília. De Brasília. Brasília. E, Aham. e aí lá em casa era muito forte isso, e aí o pessoal. E eu cresci com isso na cabeça. Eu acho que muita coisa. Às vezes eu tenho uns sonhos bem pesados É, e é perturbador. precisa ressignificar o teu passado. Porque, veja, você já percebeu, dentro de um carro, você que dirige aqueles caminhões, os guinchos, eu acho lindo os guinchos daí. Aqui é grandão. Você já percebeu que o para-brisa ele é muito maior do que o retrovisor? Uhum. Sabe por quê? Não. O retrovisor é para você olhar para trás, o passado, por isso que ele é pequenininho. Ele só deve servir como referência. E o para-brisa ele é grande para que você olhe para frente, para o futuro, para o presente, etc. Então é uma analogia muito interessante que você tem que olhar para o teu passado como referência para aquilo que você se tornou, né? Para aquilo que você é hoje. Mas Você não fica. para ele te trazer esses transtornos como você falou. Às vezes eu olho, às vezes eu fico bem assim, nossa, você fez tanta coisa, cara. Hoje, sei lá, fulano te seguiu, alguém famoso me seguiu, viu meu Uhum, trabalho. Eu fico, uhum, caramba, quando que, sei lá, Cláudia Leite ia ver meu sim, trabalho, me conhecer, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz, o que eu passei. Aí eu penso nisso, entendeu? uhum, Eu penso nas coisas que eu passei. sim, E o meu mal é deixar o meu passado afetar o meu presente. Porque teve uma época sim, na minha vida que eu vivia nisso, de ai, terminei com a pessoa, eu tenho que mostrar para essa pessoa que sou melhor do que ela e que eu isso e aquilo, entendeu? Porque eu queria uhum, provar para o meu passado que o Júnior de hoje
era um outro Júnior, sendo que eu não precisava fazer isso. Isso também eu acho que tem a ver com essas loucuras de ansiedade. É tudo loucura da cabeça da gente, né? A cabeça Não, da gente. imagina. Você falou uma coisa muito bacana no começo também, Júnior, que tem tudo a ver com isso. A pessoa que entra nesse mundo esperando seguidores, cara, vai ter transtorno de ansiedade. Tem, menino, tem sim. Eu Porque é lembro muito incerto tudo isso. quando eu tinha começado, eu tinha crise de chorar e de ficar, poxa, não vai dar certo, poxa, eu não saio de 10 mil seguidores, poxa. E eu ficava me cobrando muito, muito, muito. Quando eu parei de me cobrar, que eu foquei no meu trabalho, esqueci todo mundo, aí o negócio Uhum. andou. Sim, Porque porque é se você para natural de se isso. cobrar, eu acho que você tem uma força, né, para fazer as coisas. E eu É, acho que é o que está acontecendo nessa pandemia comigo. Eu estou me cobrando muito e não tem muito o que fazer, né? esse é o ponto. Está sob seu controle? O Tudo o que quê? está acontecendo? Eu acho que tá. Não, não está. Você não controla a Ah, pandemia, não, você não achava que eram controla. os meus problemas. Os seus estão, porque são seus. Sim, agora Mas eu digo, o externo, você não tem controle sobre ele. E pois como que é. você pode se cobrar com relação ao externo, né? E coisas dos outros também, é muito complicado. A É. gente pega problema dos outros. Peraí. Uhum. A gente acaba pegando o problema dos outros, isso acaba vindo Sim. como carga, né? Um inferno. E você que é um cara público, esses dias eu vi a Luciana Gimenez comentando de você. Ela falou com muito carinho sobre você. Peraí Tá que me ouvindo ou não? cortou. Ah, não, eu ouvi da Luciana, sim, eu vi sim. É, ela falando de você com muito carinho. Você hoje, Júnior, você é referência para uma porrada de gente. Tem um pessoal doido Como aí que que, me segue. como que você vai ficar triste se você é o Júnior York? Não, não, não é nem Né? isso. Às vezes, a gente não tem como ficar triste aqui na internet, na cabeça das pessoas, porque a gente trabalha com humor, entendeu? Humorista não pode ficar triste. Humorista não tem crise de ansiedade. Humorista não tem depressão. Humorista não tem crise de pânico. O pessoal acha isso aí. Nada disso, né? E aí você acaba se cobrando para que você não tenha nada disso. E essa E acaba cobrança te leva a um estado de ansiedade. essas Né? loucuras. Deixa eu ver aqui umas perguntas que eu achei interessante para a gente responder depois nos stories. Olha, Eu quem só sofreu queria décadas. aproveitar esse momento, Júnior, para Pode dizer o falar. seguinte, que Ó, nós estamos aí com a semana Viver Sem Ansiedade, e na minha bio, tem um link para entrar num grupo de WhatsApp para falar de ansiedade, exclusivamente de ansiedade. Tá? É um trabalho é muito um, bacana. é um grupo no seu WhatsApp? Isso, isso. Tá? Então lá na bio Fizeram uma tem pergunta aqui o. que na biografia do Instagram tem um link do WhatsApp para ir para o grupo que é sobre ansiedade. Isso mesmo. Agora destravou. O pessoal perguntou uma coisa aqui que eu achei muito interessante que eu fiquei com medo. Quem sofreu décadas de ansiedade e depressão, tem chance de ter Alzheimer? Não tem nada a ver não, né? Então, Ou tem? é, é uma pergunta que hoje a comunidade terapêutica, a comunidade psicanalística, psicológica, tem analisado muito isso, mas ainda não tem comprovação científica. Porque, veja, todos nós, de alguma forma, somos ansiosos. E quem tem Alzheimer também foi ansioso um dia, então não dá para dizer que isso está Uma, diretamente associado. Né? que uma coisa liga a outra, né? Não, Ainda então eu diria que não. Eu ainda diria não que, tem. por enquanto, não. Não, não tem uma comprovação. Qual, qual a pergunta mais estranha que você já recebeu sobre ansiedade? Sobre o suicídio. Né? A pessoa, ela num nível alto de ansiedade, ela pode tentar o suicídio. E aí o que acontece? A pergunta é: qual o jeito mais fácil de eu realmente me suicidar? Essa foi a pergunta mais
esdrúxula que eu recebi na minha vida a respeito da ansiedade. Que loucura, gente. Eu não sei, eu nunca parei pra pensar. Será que essa crise aqui pode me levar a querer me matar? Às vezes eu acho que uma crise de ansiedade pode me dar um infarto, pode, sei lá, né, eu apagar, desmaiar, mas nunca tive esses pensamentos, não. Porque depende, porque existe uma tendência, né? Se você já tem uma tendência a um desvio de personalidade, a ansiedade ela acelera isso, né? Se você não tem, veja, se você já passou por tudo que você passou na vida e nunca teve pensamentos suicidas, esquece, não é parte de você o pensamento suicida. Mas tem pessoas que por muito menos do que você passou, já pensam em se livrar desse problema. A pessoa não quer tirar a vida, ela quer acabar com o problema. Que é o que o pessoal faz com o suicídio, né? E todo mundo fica, ai, minha Uhum. vida, se eu fizer isso, acabou minha vida, o problema se foi, mas não É, dá nada, gente. nada, Eu absolutamente nada. tentei fazer isso em 2017, tipo, de querer tirar minha vida, mas depois eu fiquei pensando, gente, mas minha mãe, meu irmão, tem uma parada de gente aí que vai ficar, né? E aí eu peguei e me coloquei assim um pouco, fiquei na depressão na época, tava muito depressivo, muito mesmo, porque eu tava pra cá, tava me sentindo muito só e tal, e não podia voltar pro Brasil também. Mas já passei por Uhum. isso, é horrível, terrível. E você vê, uma outra questão, Júnior, que eu acho que com você a gente pode conversar sobre o tema, é quando a pessoa não teve ou está em fase de assumir sua sexualidade, né? Os adolescentes, eles têm sofrido muitíssimo com esse tema. E a gente tem tentado amenizar isso tratando os pais, né? Porque ainda existe um tabu na sociedade brasileira, sim, Não, pode falar. e ainda existe um preconceito, um julgamento, é tanta coisa que para uma pessoa que a sociedade entende como normal, como se você fosse anormal, né? A sociedade entende dessa forma. A pessoa que é dita normal está sofrendo um monte de coisa, imagina aquelas que tem algo diferente para assumir para si. É um turbilhão de coisas que passa na cabeça, e aí a pressão dos pais e da família e tudo mais, e leva a pessoa para um poço de depressão, de ansiedade, de tristeza, e que no fundo, no E fundo é, não vale nada disso. E é o que acontece muito no meio LGBT com as transexuais e com muitos Sim, homossexuais também. Na verdade, com todos os LGBTQ+, aí acontece porque a gente não tem o apoio do pessoal de casa. A gente não, porque eu tive um apoio maravilhoso da minha mãe. Mas do sim, meu pai já não foi essas coisas. Mas a gente não tem um apoio dentro de casa. Acontece que a gente... Não é que a gente quer apoiar que as pessoas... Ai, vai lá, tá certo, você vai beijar um homem, tá certo, meu filho, eu apoio. Não, não é isso. A gente quer ter uma segurança dentro de casa. Que é sim. minha família me aceita da forma que eu sou e eu não vou ter nenhum problema, eles sabendo que eu namoro outro cara e tal. Você não dando esse suporte para o seu filho dentro de casa, ele vai procurar na rua. E a gente sabe o que Uhum, acontece na rua. Eu conheço muitas travestis uhum, que fazem programa porque o pai e a mãe não aceitaram, botaram para fora de casa e teve que trabalhar desde os 14, 15 anos de idade. E não teve como voltar para a escola. E trabalho para travesti é prostituição. Ou é prostituição ou é salão de cabelo, de cabeleireiro. É muito difícil você ver uma travesti aí sendo advogada, professora, etc., porque tem que começar a ganhar dinheiro cedo porque a família não aceita. E aí o pessoal com faz isso na rua, a certeza. gente aprende na rua e vai se envolver com droga, prostituição, essas paradas todas. E aí depois É falar, que, ah, as sabe, travestis a são ruins, sociedade, as travestis são más. a sociedade, ela olha para o casal homoafetivo exclusivamente como sexo, É, tá? Não sabe que você e teu companheiro têm os mesmos problemas, têm as mesmas discussões, ciúmes, têm as mesmas coisas. São pessoas que amam. Né? Então, a sociedade precisa evoluir muito nesse pensamento para que acolha todo mundo apenas como pessoa, independente dos desejos, das transformações do corpo, etc. Né?
O pessoal não entende. Você já recebeu alguma mãe que Eu queria, acho que tipo, travou. que foi... Não, eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, agora tô. A sua internet deu uma Então, já travada. recebeu alguma mãe, algum pai que queria curar o filho de ser homossexual ou lésbica, algo assim? É, cara, eu acho que a maior experiência assim dolorosa ou dolorida que eu passei na minha vida foi quando eu tive contato com aquela ala do. Você me ouve? Agora sim. Quando você teve contato com a ala do quê? Do Hospital Emílio Ribas, que trata doentes terminais de AIDS. Ah, E que os pais se recusavam a falar com os filhos homossexuais que estavam ali. Não que só tivessem homossexuais, mas eu estou frisando o homossexual porque os pais se recusavam a ir lá ouvir o filho que estava prestes a morrer. uai, gente, por quê? Porque era gay? Negando que aquele ser humano fosse filho dele, negando que aquele ser humano fosse digno do pai chegar e apertar a mão dele, para ele descansar em paz. Para você ter ideia, com relação à cura, então, como você citou, Júnior, é o que mais acontece. Todo dia, pais procuram, querendo saber o que eu faço para curar meu filho. Meu filho, minha filha, etc, né? Eu fico encabulado com isso, porque é muito estranho, muito complicado esse assunto. Mas vamos voltar para a ansiedade, porque a ansiedade é o mal do século, né? As bichas já estão Porque isso passando chega a disso. dar até uma ansiedade, né? Porque é uma coisa tão. Dá, porque você quer Né? explicar e entrar no É, assunto. Aí... aham. Não, muita loucura. Eu desativei os comentários porque tinha um menino falando umas coisas aí, e o pessoal começou a discutir com ele. Ah, sim, sim. Uma pessoa ansiosa. Tá ansioso, tá ansioso. Ai, tem a caixa de pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma muito interessante. Muito. O que fazer quando surgem pensamentos ruins? Isso não tem que falar sobre as pessoas que lidam com ansiedade, roendo as unhas. Eu acho que cada um reage de uma forma, não é? Uhum. Roer a unha é uma forma de mutilar o próprio corpo. Porque a pessoa rói a unha até a carne, até doer mesmo. Até doer mesmo, é verdade. Não tem limite, né? Então essa dor é para desviar o pensamento daquilo que causa a ansiedade. É O que como tá se eu... falando de roer unha é roer até embaixo, né? A gente só tirar o. É, não, só dar uma ruidinha, tudo bem, isso é natural. Mas você ir roendo, 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 chega uma hora que você perde o limite e vai até sentir dor, sentir dor, sentir dor, porque isso desvia o teu pensamento, tira o foco Do problema. daquilo que é o problema, a ansiedade em si. Que doido, né? Cada um tem uma. Eu A não. cabeça do ser humano é complicadíssima A minha nesse reação é sentido. super diferente. Eu prefiro me isolar, ficar num canto ali e respirando, ninguém fala comigo, me deixa em paz, que senão eu explodo de vez. É muito Uhum, complicado. Já tem outras pessoas que eu conheço que elas têm reações diferentes, tipo, de que não quer se isolar, quer sair correndo, quer fazer uma caminhada. uhum, Então, uhum. cada caso tem que ser estudado e eu acredito que é por isso que tem a importância do pessoal que trabalha com isso, você, porque um Sim. amigo não é a mesma coisa, uma pessoa, né, que não tem capacidade, que não é É, capacitada, não tem o currículo, um negócio para isso, não vai conseguir te ajudar. porque o que acontece, dependendo do que a pessoa falar, vai te piorar, né? Vai reforçar aquilo que não precisa ser reforçado. Pior. Tem gente que tem até, teve uma menina que tava falando aqui na live que quando ela dá ansiedade, ela come demais. É. O maior, aí nos Estados Unidos já foi provado isso, que a obesidade ela age em função da comida mesmo, da ansiedade, né? A pessoa fica ansiosa e vai, come, come até sentir dor de estômago, que é o mesmo que você roer a unha para sentir a dor na unha, A, psico, nos dedos. Né? a psicoterapia faz bem às crianças ou ajuda na ansiedade delas? Faz bem às crianças, ajuda muito na ansiedade delas, e tem profissionais que são especialistas em tratar crianças. Porque você tinha acabado de falar sobre que é algo que a gente tem que prevenir, né? Então, acho que a infância é o É, momento ideal, perfeito para é. fazer isso. Principalmente quando vem de uma família tóxica,
de relacionamentos tóxicos, como os dos seus pais, por exemplo, que você citou aqui. Uhum. Isso é fundamental que leve essa criança para a terapia, É, né, o para que ela pessoal acha possa assim, se ai, meu expressar. filho precisa. Ai, filho de fulano precisa de psicólogo por causa de uma situação tal. Ah, é frescura. Não é frescura, gente, porque depois que você cresce, Não, essas coisas ficam dentro de você, fica te assombrando e atrapalha o seu desenvolvimento. empedra, cria uma espécie de cancros dentro da gente, E né? afeta a sua personalidade. Eu tive uma decepção recentemente com uma amizade de 10 anos. 10 anos de Uhum, amizade, me decepcionei e agora eu tô naquela fase de tipo, e agora? Será que eu nunca vou ter um amigo de verdade? Porque, tipo, eu passei por muita coisa ruim, muita coisa boa com esse amigo, entendeu? E eu fico, sim. eu tô numa fase da minha vida agora que eu sei que muita gente vai se aproximar de mim é por interesse. Não é todo Uhum, mundo, uhum. entendeu? E aí eu fico Sim, aquela sim. cobrança, poxa, será que eu fui muito rude? Será que tipo, fez merda, eu vazei. E aí eu fico me cobrando direto isso. E eu tô naquela fase triste. Eu não tô com depressão, mas eu tô naquela fase que você fica meio aéreo, meio. E agora? Eu posso te dizer o nome disso? Hum. Luto. É, eu imaginei também, porque é tipo um relacionamento, né? Era tipo um É, namoro, você ficar com a pessoa 10 anos e ficar assim meio. é. E aí o que acontece? Realmente não tem volta essa amizade? Não, não tem. Não tem, não. Foi uma coisa muito feia que a pessoa fez e não tem como. É. Então eu te convido depois, Júnior, da gente marcar algumas sessões aí de terapia para você, que eu faço questão de te ajudar Ai, a, a ressignificar esse tema e assim tantos outros que você queira, tá? Isso vai ser um prazer para mim, porque assim, Júnior, a vida da gente ela é feita de ciclos, né? Você está construindo um novo ciclo na sua vida que talvez essa pessoa já não caiba mais nesse ciclo. e isso que eu tava. Será que era um. Aconteceu mesmo pra ter outra fase na minha vida agora? Outra Entendeu? fase. Só que aí você tem que reconhecer isso, não assim, aqui racionalmente você está reconhecendo, mas o seu inconsciente ele fica te provocando, te perguntando, pô, mas será que é realmente? E esse será que te leva a um estado de ansiedade que pode te levar a um estado de depressão. É, isso que eu tava assim, já tô triste, mas a tristeza é porque, poxa, acabou a amizade, mas será que isso não é depressão? Eu fiquei, não, porque eu ainda tomo meu banho, ainda faço minhas coisas. Eu lembro quando eu tive depressão, eu não conseguia Uhum. comer pra botar comida pra dentro, era uma coisa, eu sei que cada depressão tem um tipo de reação, mas eu não É. identifiquei nada assim que, sei lá, Então, ainda não, mas mas eu você, tô é, tentando não cair nisso. e não vamos deixar você cair, não. Vamos dar as mãos antes disso acontecer. Porque assim, você vai perceber que à medida que você escutar uma música que vocês dois gostavam, vai te chamar atenção. Você vê um carro que os dois gostavam, vai te chamar atenção, vai te trazer memórias, né? E é Mas importante que você lide, sim, é importante que você mesmo queira. que você lide com isso como realmente um novo ciclo, um ciclo que se fechou para abrir outro. Uma nova fase, né? A gente não tem que se É, cobrar, porque a vida passa muito rápido. Eu fico pensando nisso. A vida passa muito rápido pra gente ficar brigando com os outros, questionando as pessoas e etc. É só deixar, sim, né? sim. Já foi, vai É, seguir. Fala isso aqui agora. Amanhã estou eu ali, meu Deus. é. Poxa. Entra na bad, né? Entra no sofrimento, que é o luto, é o propriamente o luto. Mas é normal, eu acho que é normal, né? Quando as pessoas saem da vida da gente. Existem pessoas que são estrelas. Ai, obrigado, Ângela. Teve uma perguntinha muito legal que perguntaram aqui, que era muito interessante sobre criança, que a menina está perguntando tudo sobre criança. Aham. Qual tipo de especialista mais indicado além do psicólogo para crianças? Olha, psicólogo. Psicólogo é o indicado. Só. Psicólogo, psicanalista, porque o que acontece? Tanto o psicólogo como o psicanalista, que é especialista em crianças, ele tem toda uma forma lúdica de lidar com aquele ser. Então não é a terapia como eu faria com você, por exemplo. É uma coisa totalmente lúdica, que vai envolver brinquedos, desenhos, uma série de coisas. Esse da epilepsia eu tava prestando atenção também, mas não tem a ver com a live. Você já teve caso de gente que usou algum medicamento que ouviu fulano falar que era bom pra ansiedade e a pessoa se deu mal? Teve uma Pô, reação? direto.
Porque eu tava no direto. Brasil e falaram assim, ah, você não precisa nem de receita, vai na farmácia do não sei aonde, fala esse nome desse remédio aqui, eles vão te vender, é excelente para você. E as pessoas esquecem que cada corpo é um corpo, né? Aqui no Brasil esse é o hábito, né? As pessoas se automedicam o tempo todo, né? E aí é como você usar cannabis. Você pode usar, tem pessoas que usam numa boa, usam dia sim, dia não, uma vez por semana, a cada 15 dias e está tudo bem. Tem outras que não conseguem respirar mais se não usar cannabis. Né? E Por incrível, já virou outra é, coisa, né? vicia, né? É igual o remédio. Qualquer remédio que você tomar, aspirina. Se você ficar tomando aspirina, você vicia, você acha que você não vive mais sem ela. Crianças podem tomar antidepressivo? Aí o médico psiquiatra tem que analisar o caso com muito detalhe. Pode sim, mas tem que ter um acompanhamento de um psiquiatra nesse caso. Né? Tem que passar por uma Psicólogo, consulta, né? Não é tipo, com pode, eu vou dar o que certeza. quiser para matar. Não, porque o que acontece tem que ser dosagem certa, tem que ser todo um cuidado para que a criança se restabeleça. Senão vai entrar num fluxo que nunca mais sai dele também. É que vai virar um vício, né? É, e aí a pessoa acaba não fazendo terapia, Júnior, porque o remédio ele tira o sintoma, né? Ele dá uma aliviada no sintoma. Aí a pessoa não vai e não trata a causa do problema dela. Que é o que a gente estava falando aqui do seu caso. Se a gente não tocar na tua infância, de tempos em tempos você vai entrar numa recaída. Você pode Tempos em tomar o tempos. remédio e vai aliviar o sintoma. Foi uma coisa que eu estava pensando com esse negócio das minhas ansiedades, minhas crises, minhas loucuras. Eu e meu pai, a gente sempre foi muito afastado por conta das coisas de criança. Aham, Só que aí, depois que aham. eu fiquei adulto, que eu vim ver como que é a vida de um adulto e etc., eu resolvi Uhum. me reaproximar do meu pai e decidi meio que não perdoar, porque eu acho perdão uma palavra muito forte, não sou Deus, sabe? Sim. Eu Uhum. desculpei muita coisa dele e decidi deixar aquela coisa obscura para trás mesmo e não deixar aquilo afetar o meu relacionamento com meu pai. E de uns tempos para cá, o meu relacionamento com meu pai tá muito bom. E aí Uhum. isso levou muito tempo, eu acho que é amadurecimento, né? A gente leva tempo essas coisas também. Então, Mas eu creio que aí se é eu um. tivesse tido uma consulta ou algo antes, quando eu era mais novo, uns 18, 19 anos, eu acho que não teria demorado muito tempo para eu fazer isso. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que aceleraria absurdamente. Tá? Muita coisa que você deixou de viver com teu pai, você teria vivido se você tivesse feito terapia. Mas tudo bem, já foi. Já foi, meu filho. É passado. Olha, ah, cara, você fez uma outro dia do Camaro e você chorava na live. Eu falei, Jesus, como o cara é cínico. Tá dentro. Aham. O povo é É, artista, é doido, é a cabeça da gente. Vocês têm que ter cuidado. com certeza. Nós só temos 5 minutos, Júnior. Ah, que pena. Então vamos lá, gente, finalizando. Você tem alguma coisa a mais para falar? Algum conselho, É, alguma coisa? não, então, o conselho é assim, que a pessoa realmente faça terapia, que procure cuidado, não fica confiando, vai passar, cuidado, porque pode passar, mas pode não passar. Então é importante que a gente esteja bem, mente sã e corpo sano, né? E Então é a mente sã e o corpo são. você faz consulta pelo Instagram, pelo WhatsApp, Skype, essas coisas? Faço pelo Instagram não, pelo WhatsApp e pelo Skype, né? Quem quiser, é só te procurar. Eu vou deixar essa live salva, gente, para vocês no meu Isso, feed. Vou deixar o arroba aqui dele, tá? Para vocês entrarem aqui entrar no perfil dele, que ele tá com um grupo no WhatsApp para o pessoal que tá, só quem tem ansiedade, né? O grupo lá isso. desperto, Vai para ser um vocês trabalho bem participarem. bacana. E eu quero te tratar porque eu quero ser o terapeuta do Júnior York. Pois eu vou, Ah, eu tô. Já vamos. Já vou trocar logo o WhatsApp ali, já vou resolver isso. Porque nessa minha fase, nesse negócio de artista, se você não cuida, filho, só uhum. cai. Só É, cai. Quem tiver mais alguma pergunta, só chamar ele no direct. O vídeo vai estar no meu feed, porque a menina aqui, ó, sou o N Campos. Se tiver alguma pergunta, chama o Gilberto no direct. Se tiver alguma pergunta, isso. chama ele no direct. O arroba dele vai estar nessa live salva, tá? Muito obrigado pela live. Muito obrigado por Júnior, eu participar que e tirar os agradeço, cara. seguidores. Foi um prazer enorme, enorme, enorme. Nós vamos nos falar com certeza.
Vamos conversar. O pessoal que tiver dúvidas, ele vai estar respondendo depois, porque a menina estava cuidando das Boa. perguntas. Vai pro perfil dele, gente. Vamos se divertindo e vamos tratar essas ansiedades com profissionais capacitados, tá? Nada de amigo. Ai, tudo vai ficar bem, não é, Gilberto? É isso aí. Obrigado, se Beleza. cuida, hein? Tá joia. Um beijão, Júnior. Fica bem, cara. Tchau. Falou, Boa tchau, tarde. tchau. Já falta boa Boa noite. noite Tchau, já. tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau. Gente, a live tá salva no feed para vocês que querem assistir, tá? Muita gente entrou aí, muita gente saiu, mas o importante é que a mensagem foi entregue. Eu acho que tampei aqui o microfone. Mas a live tá salva, se cuidem. Vai lá seguir o Gilberto, porque os negócios estão fervendo. A ansiedade tá matando, e se você não se cuidar com quem entende, gente capacitada, você vai se dar mal. Então, beijo, se cuida.